Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e a gente vai começar mais uma aula de Sociologia para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos do Governo de Pernambuco. Até mais! Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom? Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas vamos lá. Vamos mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos abordar as relações de poder, toda a relação de poder, né? A gente pode chamar que toda relação social é uma relação de poder. Então, primeiro, vamos lá. O que é poder? O poder é definido de diversas formas por inúmeras ciências. Para a sociologia, que é uma das áreas das ciências sociais, né, podemos definir o seguinte, que ela vai além de ter autoridade, o comando ou simplesmente a faculdade de fazer, né, a capacidade de fazer algo por atributos físicos ou intelectuais. O poder é uma força que permeia as relações sociais. E é essa força desde o seu início da sociedade humana. Bom, a gente pode dizer que ele expressa, né, pelo embate de forças. Então, vamos para a física, vamos para as ciências naturais, do qual a sociologia, né, impulsionou suas teorias, né, as primeiras teorias. Então, a sociedade, como elementos da natureza, como a matéria, quando existe um atrito ao, né, uma coisa que é uma coisa, outra que é outra, então existe aqui o que aqui? Um embate de forças. Quando um faz, tá, tudo bem, ele cedeu, né? Mas antes que isso existe, ela já é uma força. Então, nós temos quereres, nós temos vontades, nós podemos, queremos. Porém, aquela ideia do querer é poder, ela não é muito próxima, né, do que realmente fala a sociologia. Bom, diante de tantas teorias, nós temos aqui um leque de pelo menos aqui, deixa eu ver, oito teóricos para abordar uma mesma centralidade, que é o quê? O poder, né? Que está aqui no centro. Então, vamos começar a falar, aliás, eu não vou falar de todos eles, porque no longo da nossa aula nós vamos aprofundar em alguns em particulares, mas vamos falar de Aristóteles. Aristóteles é um dos primeiros a falar dessa questão do poder, né? Um grande pensador grego, antigo, na Grécia Antiga. Ele diz que o poder é um elemento natural, que permeia as relações animais. Imagine quando geralmente um bicho quer demarcar um terreno, ele urina em certos lugares para dizer que o território é seu. Outros tipos de animais, eles entram em conflitos para impressionar e acasalar com a fêmea. E geralmente isso traz o quê? Essas brigas. Mas, diferente dos outros animais, nós transpassamos, né, esse elemento. Por quê? Nós não precisamos urinar, nem brigar fisicamente, diretamente, embora que ainda muitos continuam fazendo a mesma coisa, mas nós temos a capacidade de falar, de dialogar, de barganhar, administrar, né? E essa nossa capacidade, né, intelectual, ela nos traz, né, nos provoca essa diplomacia. Nós temos a comunicação ao nosso favor. Essa comunicação também nos dá poder. Não é mais que um poder de persuasão, de carisma, mas também de civilidade, né? Antes de tudo, antes de urinar na casa do vizinho ou de querer brigar e levar tudo à tapa, vamos conversar, certo? Bom, um outro pensador que nós vamos falar um pouquinho também é Nicolau Maquiavel, né? Para ele, o principal elemento de poder, né, que é o principal elemento da política, é o poder. Todos vão
pelo viés político, por conta desse poder, visando a conquista e a manutenção do poder. Já ouviram falar naquela frase assim, quem tem não quer largar o osso? Bom, é mais ou menos por aí. O que é o largar o osso? Quem tem poder não quer deixar. E aí vai fazer de tudo para garantir a manutenção e a permanência desse poder. É um deputado, um governador, o chefe de uma empresa, de ter um cargo de determinado status e rezar conforme a cartilha, fazer o que se manda para poder garantir que seu poder não seja retirado. E assim será feito. Falando com mais detalhes, essa questão da manutenção do poder, que é quase que é quase que um manual, que é o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Creio que todos os bons políticos já se debruçaram sobre essa leitura. E vale a pena também você dar uma boa lida. O outro, que a gente vai falar um pouquinho aqui de possibilidades, é Nietzsche. Friedrich Nietzsche, é um filósofo existencialista, do qual ele diz o seguinte, que o poder é uma força natural que impulsiona a vida, no próprio sentido ontológico. O que é esse impulsionar a vida? Vocês já perceberam que tem algumas pessoas que têm uma força, um poder assim, natural de lutar pelo que quer? Então, assim, essa força pessoal que Nietzsche fala como força natural é que nos impulsiona para essa vida, E também que faz com que o universo se movimente. Foi por isso que o homem foi à Lua, é por isso que ele inventou máquinas, ferramentas que pudessem facilitar a sua vida. Então, o que ele puder fazer para melhorar o seu ambiente e piorar também, porém não com essa intenção, ele acha que está fazendo algo bom, ele também vai fazer. E isso faz com que a humanidade evolua sempre, sempre e cada vez mais. Vamos falar também Bourdieu, ele fala do poder como compreendido a uma esfera social e coletiva permeada pelo que ele chamou de hábitos. Esse hábito está muito próximo da questão da ideia de cultura, de algo que nos é colocado pela nossa coletividade, pela nossa ancestralidade, como algo que é certo. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, hoje, muitas mulheres, a maior parte das mulheres trabalham fora, Isso antes era proibido. Mulher branca, tá? Porque a mulher negra, escravizada, ela sempre trabalhou. Mas era proibido. Então, quando ela chegava a ficar viúva ou era largada pelo marido, ela vivia numa situação de penúria e de mendicância, literalmente. E isso era achado normal. Outra coisa também, que ele fala da questão do poder simbólico também, eu vou tratar assim das questões mais corriqueiras, que muita gente matava a sua esposa, namorada, companheira, com aquela ideia de lavar a honra, caso ele fosse traído, O contrário não podia, mas o homem tinha perdoado o crime se ele matasse a mulher pela questão de honra. Então, essa ideia, esse simbolismo, esse poder simbólico, essa violência simbólica falada por Bourdieu, ela impôs, muitas atitudes humanas ainda é aceitável, por alguns, por conta de uma questão cultural, de se habituar. O tipo, é normal. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tu vê um homem batendo de forma assim absurdamente violenta, a mulher nem precisa ser absurdamente violenta, mas assim você vê e simplesmente você ignora, porque
A ideia cultural é que não devemos nos intrometer. Bom, isso é um exemplo assim, bem superficial do que é esse poder, que vem com essa ideia cultural do hábito, do simbolismo, que é permeado na coletividade, nas sociedades. Bom, vamos adiantar um pouquinho para a gente poder ver essas outras teorias. Dentre os teóricos, os sociólogos, nós temos a ideia de Weber, Max Weber. Bom, Max Weber, para ele o poder significa a probabilidade de impor a vontade. Como assim? A probabilidade de impor a vontade. Tem gente que não tem um poder legítimo, não tem um cargo, não tem dinheiro, né? Mas ela tem, digamos, o poder da oratória, do carisma, da persuasão. Bom, então, Weber ele fala dessa questão dessa persuasão, né? Para ele, assim, essas formas de dominação, ele fala que o poder ele é dividido, né? E essa probabilidade de você colocar a sua vontade acima dos outros, do outro ou dos outros, né? Ou uma instituição também, ele fala de formas de dominação. Então, quais são as formas de dominação para Marx? Aí ele fala de dominação legal, tradicional e carismática. A dominação legal é aquela que segue as regras. O gerente da loja, ele manda por uma questão do cargo. O gestor da escola, ela manda por uma questão do cargo, né? Como professor, também pelo cargo, ele manda, né? Ele domina a sala a partir da sua função social. Bem, aceito por todos, essa ideia da dominação legal. E o grupo dominante, ele é eleito, e o quadro administrativo é nomeado pelo mesmo. Então, assim, a gente vota, né, nos nossos governantes, e nós demos a essas pessoas o poder de nos governar, nos comandar, gerir o nosso país, estado, cidade. Porém, esse poder, que é mais ou menos que o voto, né, que é mais ou menos uma procuração, ele não é suficiente. Precisamos também fiscalizar, né, mas isso fica para uma outra aula. Aí vem a dominação, que chama de dominação tradicional. A dominação tradicional, ela se estabelece mais assim em virtude da crença, da santidade, né, das ordenações, poderes, tipo pai e mãe, por si só, é uma dominação, né, tradicional. E por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que lavar os pratos? Porque eu estou mandando. Então, mandou. Quem manda na casa é ela ou ele. E você vai fazer porque é filho. Entendeu? Esses laços, né, de fidelidade que se estabelecem entre senhor e súdito, pais e filhos, né, no interior isso é muito forte. E também, há um tempo atrás, a questão do coronelismo, onde você tinha como se fosse uma dívida social. Bom, então agora vamos terminar, né, falando sobre a teoria, a dominação carismática de Weber. O que é essa dominação carismática? Que tipo de poder é esse? Existem pessoas, ou por uma questão de oratória, poderes sobrenaturais, simpatia, seja lá por qualquer dom que ela venha a ter, ela consegue, a partir do carisma, da simpatia, da conversa, fazer com que outras pessoas a sigam e as respeitem. Então, essa dominação carismática, ela só diminui a partir do momento que aquela mágica, ela se vai. Quando esse líder, ele passa a mostrar alguma certa fragilidade, ou mesmo que perca esse seu poder de carisma. Então,
Isso daí, essas formas de poderes que Max, né, que Max Weber falou, é o que é a imposição da vontade sobre o outro. Isso pode ser específico, né, de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa. E agora vem a teoria de poder em Karl Marx. Karl Marx é um dos sociólogos clássicos, né? Porém, a sua formação é em economia, então a sua teoria ela é totalmente voltada a uma questão a partir das sociedades e do capitalismo, que é o capitalismo liberal. Marx ele viveu num período justamente que começa a crescer essa ideia capitalista, né, essa ideia capitalista liberal, onde a sociedade ela entrava assim num caos bem diferente do que era quando a partir dos feudos ou de outras, né, de umas sociedades mais primitivas ou agrárias. Então, ele vê surgir essas cidades, ele vê surgir esse capital. Então, toda a ideia de poder de Marx, ele é visto a partir da questão da produção. Então, ele divide a sociedade em duas classes, a classe burguesa e a classe proletariada. Quem era a classe burguesa? A classe burguesa, para Karl Marx, é aqueles que têm os meios de produção, certo? Os bens de produção, o capital. Naquele tempo, era quem tinha, na sua época, quem tinha as fábricas e as terras. Já o proletário ele não possuía nada, nem terras, nem bens, nem meios de produção. E a única coisa que ele tinha a oferecer para continuar sobrevivendo era a venda da sua mão de obra. Bom, não existiam leis, não existia sindicatos, não existia nada disso, não existia salário mínimo e isso, né, quem tinha essa posse, ele submete esse empregado, o proletariado, a fazer o que ele quer. E também há essa ideia marxista de que esses burgueses eles se apropriam, né, dos meios de produção do proletariado, a partir da mais-valia, que aí a gente só vai estudar quando, né, aprofundar os conhecimentos em Karl Marx. Bom, então a proposta de Marx para a mudança disso seria a revolta dos trabalhadores contra a burguesia. Então, é aquela coisa, quem manda e ganha com esse trabalho não vai querer ganhar menos ou dividir. Então, para Karl Marx, a relação que se dá entre burguesia e proletariado, ou sobre uma classe, né, economicamente superior e outra inferior, vai sempre ser sempre vai ser uma relação de conflito. Quem vai mandar é quem tem esse bem, é quem tem dinheiro, é quem tem os meios de produção. E aí vamos para as teorias de poder de Norbert Bobbio. Bobbio, ele era um sociólogo contemporâneo também, né? O que é que podemos falar de Bobbio? Bobbio ele tem muitas das suas teorias presas também nas ideias marxistas. O poder econômico pode ser para ele, né, que são três poderes: o poder econômico, o ideológico e o poder político. O poder econômico está baseado justamente nessa relação entre patrão e empregado. Mais uma vez, como ele vem das ideias marxistas, ele pensa da mesma forma, são classes, né, classes conflituosas. O poder ideológico, ela vem pela relação da mídia e dos meios de comunicação, meio que você tem de influenciar o outro, né? E o poder político em relação aos atores políticos, governantes e cidadãos. A gente vai estudar as teorias de Bobbio com mais profundidade em outras aulas. E nós vamos nos debruçar sobre Michel Foucault. Tomando assim como exemplo a ideia de poder para Foucault de forma mais superficial, é o seguinte: é o controle disciplinar exercido em relações sociais, microfísicas, dentro das instituições de confinamento. Primeiro ele vai tecer as suas ideias a partir dos mecanismos de controle e instituições de controle. Então, ele começa a se debruçar isso justamente nas instituições de presídio,
manicômios, né? Então, a partir de uma ideia que foi defendida por Bertin, né? Jeremy Bertin, que em inglês, e aí ele vem a criar essa ideia do panótipo, que é essa prisão circular. Vamos falar um pouquinho mais dela. Então, essas relações, né, de aluno, professor, patrão, empregado, paciente, médico, prisioneiro e carcereiro, né, para eles são relações de controle, principalmente exercidas a partir de disciplinas. Vamos num poder social. É a capacidade de certos indivíduos têm de influenciar a sociedade. A gente pode imaginar que, assim, se antes, com as mídias mais precárias, a TV, o rádio, conseguia influenciar uma boa fatia da sociedade, imagine no mundo digital que vivemos hoje. E onde surge uma nova profissão que é essa de influência digital. Bom, então esse carisma, né, e esse discurso que essas influências e essas pessoas que têm visibilidade nessas mídias, elas proporcionam e elas agregam, né, opiniões que vão a partir dela. E muita gente as seguem justamente por se identificar com a postura, com as ideias, com os gostos. Né? Então, nesse sentido, ele detém um poder social, aquele que consegue mobilizar a sociedade ou grupos sociais em torno de um projeto comum, influenciando a formação de ideias e opiniões. A gente tem aí várias influências que estão todo tecendo essas suas opiniões acerca de de algo que está muito próximo da nossa sociedade, de algo que está totalmente ligado às relações de poder também. Bom, mas dentre todos esses que nós abordamos, creio que o que tem uma teoria mais complexa, mas que explique de forma mais minuciosa a nossa época, a nossa fase, é a ideia de microfísica, é a ideia que vem no livro de Microfísica do Poder, de Michel Foucault, né? E também na obra dele, Vigiar e Punir. Ele discute essa inserção de poder em instituições sociais que querem controlar nossos corpos e comportamentos. Se a gente analisar direitinho a forma como a gente anda, como a gente se veste, como você se comporta, né? A mulher tem que ficar de perna cruzada, o homem fica do jeito que quer. Então, assim, tudo isso é uma parte cultural e é algo que não é... Você não nasce com aquilo, é aprendido, né? E a sociedade espera de você que você se comporte tal qual ela diz. Então, segundo Foucault, houve um marco na sociedade que foi a Revolução Industrial, né? Com o advento do capitalismo liberal. Antes desses eventos, as antigas monarquias, essas monarquias, elas concentravam o poder, que o poder geralmente ficava no controle do rei. Era chamada monarquia absolutista, o poder era centrado naquela figura, onde ele vem denominar de macrofísico, né, desse poder macrofísico, poder que ele é grande e concentrado numa só pessoa. Com o surgimento do capitalismo industrial liberal, então o que é que nós temos? O poder passou a ser dissolvido em várias instituições de controle. Uma das instituições de controle que a gente conhece bem é a escola. A escola é uma instituição de controle. Você não consegue crescer, né, ou ser benquisto se você não pensar que uma educação formal, né, dedicada, de qualidade. Eu creio que aqui, como a gente está falando, para a maioria das turmas são jovens e adultos, que vocês retornaram justamente por conta dessa questão da sociedade, da exigência da sociedade. Mas, além da escola, é a indústria, que o tempo todo está nos condicionando a comprar, nos vestir, comprar algo, nos vestir de uma forma, nos fazer comer certos alimentos que antes não faziam parte da nossa vida. Os quartéis, as prisões, os hospitais, pelo hospício. Foucault entendeu isso aí quando ele se debruçou seus estudos, né, foram essas instituições que ele se concentrou. Ele entendeu que a sociedade é um complexo de micro-relações de poderes disciplinares, que sempre tem alguém ou uma instituição menor a querer controlar o outro.
e principalmente a questão dos corpos. Essa é uma imagem, vocês estão vendo aqui? Pronto. Essa aqui é a imagem idealizada do panótipo, que é uma criação, né, do final do século XVIII, do jurista inglês Jeremy Bentham, que idealizou pela primeira vez nesse conceito de panótipo. Pan como pandemia, pan é todos, né? Tudo. Macro. Nóptico, então assim, a ver com a óptica, então seria ver tudo, que foi amplamente divulgado por Foucault numa das suas obras também, que é Vigiar e Punir. Bom, no livro Vigiar e Punir, Foucault diz a seguinte frase, né? É visto, mas não vê. Objeto de uma informação, nunca sujeito de uma comunicação. Então, quem está ali no panótipo, que é essa parte central, aqui, ó, isso aqui é uma prisão, podia ser um hospício também, uma fábrica, onde todos estivessem exercendo alguma outra atividade, mas quem está aqui consegue ver todos ao seu redor. Ele tem uma visão né, ampla de tudo. Porém, ele esqueceu de uma coisa: todos estão olhando para ele e ele não consegue se ver, né? Por isso que tem essa parte, mas não vê objeto de uma informação, nunca o sujeito de uma comunicação. Ele não pode se comunicar com ninguém, ele pode até ver, mas ele também é visto. Então, nós tem essa ideia, e hoje a gente vive algo muito parecido, que vamos fazer esse contraponto com a nossa atualidade. Olha aqui, a gente vive uma sociedade bem vigiada. Pode dizer que nosso panótipo mudou um pouco de formato, porém nós estamos a todo tempo com as câmeras voltadas e também nós estamos vendo tudo a partir de um aparelho celular. Podemos entrar nas redes sociais, ver todo mundo nas redes sociais, todo mundo que tem, que também tem uma rede social, pode ver você. Não necessariamente você se comunica e nem sabe que realmente se o que você está vendo é real, ou se é somente o que quer ser visto. Então, na definição assim, de Foucault, o panótipo é uma máquina de dissociar, separar. O que é dissociar? Você separa, né? O par, ver, ser visto no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca se ver. Na torre central, que é aquela ali que a gente viu antes, ó, nessa torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto. Então, nós vemos todos, mas temos a ilusão de que não somos vistos por ninguém. Mas, lê do engano, somos vistos também. Bom, então é isso. Essas são a nossa aula, ela termina hoje, a questão de relação de poder. Nós vamos aprofundar alguns conceitos nas próximas aulas. Espero que tenham gostado e até lá. Um grande abraço e se cuidem, fiquem bem.